Capítulo 4 do livro de Marcos. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. De toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes diziam na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro produziu 70, 60 e outro 100. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou, só que os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas. Para que vejam e não percebam, e ouvindo ouçam, mas não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. E disse-lhes: Vem, porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem, antes para o colocar no velador. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e se vos há ainda acrescentada. E ser-vos-á acrescentada. Porque ao quem tem, se lhe é dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite, ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, e não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? E como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem alinhar-se debaixo de sua sombra.
E com muitas parábolas tais lhe dizia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse eles: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Aqui nós terminamos o capítulo 4 de Marcos. E podemos ver, né, quanto é maravilhoso nosso Deus. Quantas maravilhas Ele ainda pode fazer por nós. A gente não pode ficar olhando só para o que Ele fez. A gente tem que olhar para o que Ele ainda vai fazer. Porque eu não sei o que você precisa, se é de um livramento, se é de uma libertação, se é de uma cura, algo impossível para você, mas para Deus é possível. Ele pode, seja lá o que for que você esteja precisando. Seja na alma, seja no corpo, seja no espírito. Deus é o único que pode te confortar. Pode trazer o consolo que a sua alma precisa, que a sua mente precisa. Que o Senhor abençoe cada um de nós nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas seja abençoado em nome do Senhor Jesus. A única coisa que eu posso oferecer para cada um de vocês que me acompanha, que assistem os meus vídeos, que escuta, que tem paciência para estar orando junto comigo, é a minha oração. É um Deus te abençoe, que eu desejo do fundo do meu coração, que o Senhor derrame bênçãos sobre bênçãos nas suas vidas, sobre sua família, sobre sua casa, sobre seu emprego, sobre seu trabalho, sobre a sua faculdade, algum curso que você esteja fazendo, que o Senhor abençoe para que você consiga terminar, que você seja bem sucedido e que tudo dê certo na sua vida, assim como eu desejo que dê certo na minha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu termino esse vídeo aqui, em nome de Jesus. Amém.